volta, Iago Mendes. Estava com saudade de você, hein? Iago Mendes está aqui para falar da goleada do Flamengo contra o Fortaleza, 5-0 no Maracanã, né? Arrascaeta, Everton Araújo, Luiz Araújo, Michael fizeram aí os gols do rubro-negro. E o Fortaleza, Iago Mendes, aumenta ainda mais sua crise, né? Até existia uma expectativa da classificação ter estancado um pouco, né? Até acho que estancou, mas quando no jogo seguinte você leva 5-0, podendo levar mais ainda, né? Não é que foi 5-0 foi injusto. Pô, o João Ricardo ainda teve que trabalhar bastante no jogo, né? O Fortaleza mal conseguiu criar uma chance perigosa, né? Já vinha de um jogo bem ruim contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez 2-0, tirou o pé, 3 pontos. Contra o Racing, né? Jogo decisivo. O Fortaleza até defensivamente ali mostrou alguma qualidade em boa parte do jogo, mas fato é que saiu derrotado, né? Tomou um gol no final e perdeu e conseguiu a classificação graças ao Colo-Colo que venceu o Bucaramanga. E hoje 5-0 no Maracanã é um resultado que não sei se vai ter algum efeito, né? Em termos de dispensa em relação ao Vojvoda, né? Que segue ainda muito bem prestigiado aí no comando técnico, mas fato é que a crise só aumenta, né, Iago Mendes? Boa noite para você. 5-0, assim, não tem justificativa que faça o Fortaleza perder de 5-0. Tudo bem que é o Flamengo e tudo mais, mas é uma goleada e, além disso, zona de rebaixamento, né? Que também preocupa bastante. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal do chat, quem vai nos ouvir no formato podcast. Satisfação revê-lo e estar aqui com você, dividindo tela contigo de novo. E é bem isso, assim. Eu acho que a classificação do Fortaleza poderia ser um atenuante na crise, dependendo de como fosse hoje o desempenho no Maracanã. A gente sabe que enfrentar um Flamengo que é um dos melhores elencos do Brasil, um time que o Felipe Luiz ele conseguiu ir arrumando ele durante a temporada e que está se preparando para ir para uma Copa do Mundo de Clubes no momento mais alto do ano, assim, de desempenho, de moral, de confiança, de jogadores que estão saindo do departamento médico e retornando, como foram os casos hoje de Pedro, que está voltando de maneira paulatina, mas o Vinha, por exemplo, que não jogava 9 meses e hoje atuou. Eu acho que já era uma montanha muito grande para ser subida durante a partida, durante os 90 minutos. E hoje a sensação que deu é que assim a, a, a derrota do Fortaleza hoje, ela, para além de ser assim o resumo da crise, porque hoje a gente viu um time que foi passivo em campo, do meio para trás, e foi limitado em campo do meio para frente. E aí, isso meio que resume o momento ruim que o Fortaleza vive, escancara as feridas e, pior do que isso, faz com que o Fortaleza chegue para a última partida antes da parada da Copa do Mundo de Clubes com um risco real de permanecer na zona de rebaixamento, porque vai precisar vencer o Santos na última partida para poder sair. E a gente sabe que em campeonatos que são interrompidos dessa maneira, que se precisa de um tempo, assim, é muito ruim para o moral da equipe, para a tranquilidade do trabalho, para a sequência do que vai ser desenvolvido durante esse mês de pausa, ficar em inatividade com a pressão interna de estar no momento ruim, de estar muito tempo sem vencer, e mais do que isso, de estar acumulando resultados que são muito maléficos à temporada. Porque, por exemplo, a gente tem que lembrar que para além de tudo isso, o Fortaleza ele tem uma classificação quase culposa na Libertadores, né? Porque não faz a sua parte, mas acaba se classificando graças ao Colo-Colo. Mas teve eliminação na Copa do Brasil, né? Do Retrô. E, assim, agora, querendo ou não, é uma vergonha muito grande você sair da sua casa, você ser um clube que está disputando uma Série A e você ser goleado da maneira que foi, tomando um 5-0 e tendo espaço para muito mais. E aí, para sair um pouco do momento do Fortaleza e falar diretamente da partida, porque eu acho que são coisas que elas se entremeiam, a gente vai acabar tocando um ponto no outro durante a análise toda. A gente viu hoje o Vojvoda levar a campo um time modificado.
E aí, tudo Isso. bem. O que, na minha cabeça, quando eu vi a escalação, o que foi que eu pensei? Ele deve ter segurado, porque querendo ou não, ele precisou fazer uma escala no Rio de Janeiro. O time viaja para a Argentina, joga com o Racing, uma partida muito desgastante, que o time se aplica muito para tentar conseguir a vaga no mata-mata. Ela vem não com o resultado esperado, mas ainda assim vem. E aí vai para o Rio de Janeiro para pegar um adversário muito difícil, que é o Flamengo, tendo um Santos em casa, que seria, tecnicamente, dessa sequência, o resultado mais acessível. E aí, meio que a sensação que me fica é que ele dosou forças nesse jogo com o Flamengo para poder ter o máximo possível da sua força total para poder enfrentar esse Santos e tentar, assim, foi para o que vier é lucro no Maracanã e tentar fazer a obrigação em casa no próximo dia 12. Mas, Mas é uma assim, distância, entrando nesse tema, Iago, mas assim, o jogo contra o Santos é dia 12, né? Assim, tem muito tempo até lá. E aí, por exemplo, sobre a escalação, o Davi Luiz e o Brits foram, assim, destaques no jogo contra o Racing, né? A atuação dos dois. Aí você tem uma defesa que funcionou contra um Racing que, claro, guardadas as devidas proporções, mas é um time também que ataca muito, né? Quando joga em casa. Enfim, aí você campeão tira o continental, né? É um time campeão que é da campeão Recopa, continental, campeão da Copa que tem um histórico Sul-Americana. muito bom contra brasileiros. Então, assim, é um time que dá para a gente comparar com o nível de força do Flamengo. É óbvio que, assim, no mercado que hoje é um pouco menor o Racing, mas eu acho que é um nível de comparação válido, sim. Então, aí daquele time que funcionou, né, daquele sistema defensivo que ele. O gol do Racing foi um gol muito. Uma questão individual do jogador, acertar uma bicicleta daquela. Aí você tem uma defesa que funciona. Aí, além de você manter, não, você muda quase todo mundo, só o Kusevich foi mantido. Né, o Bruno Pacheco também não jogou hoje, não sei se estava machucado, enfim. Mas até onde eu sabia, ele estava disponível para o jogo. Aí ele tirou o Brits, o Davi Luiz e o Pacheco, né, do time titular. Aí, enfim, o grande problema do Fortaleza, assim, eu entendo dosar e tal, mas eu acho que é muito radical essa questão do Vojvoda de mudar de um jogo pro outro. Pô, você teve um jogo que funcionou. Cara, vai com os caras. Os caras estão confiantes. O time perdeu, mas conseguiram fazer uma boa atuação. Davi Luiz, querendo ou não, tem a lei do ex lá que pode surgir. É sempre bom deixar um jogador do time adversário lá em campo. E assim, ele mudou muito, né? Sobretudo na defesa, né? Que eu acho que foi um grande problema hoje. Muita bola nas costas, né? Enfim, um time que marcou muito mal. E você não tem mais jogo, assim. Não tem nem a desculpa, tem jogo quarta-feira, tem jogo no outro domingo. Não tem. Tem jogo dia 12, no outro sábado, né? No outro final de semana. Não me parece que o Vojvoda também não se ajuda quando ele faz isso? Era uma coisa que eu ia chegar no raciocínio, que assim, para mim, hoje a derrota tem uma assinatura do Voivoda, porque essas escolhas dele acabaram que minaram muito o time. Tudo bem, a gente tenta enxergar isso como possibilidade. A questão de, nós estamos jogadores que são experientes, porque querendo ou não, esses que você citou, Brits, Pacheco e Davi Luiz, são jogadores todos acima dos 30 anos. E aí que fizeram uma partida muito desgastante que, se joga contra o Flamengo e acaba estourando, acaba se machucando, vai ter o período de recuperação, pode ser que não esteja disponível contra o Santos. Eu acho que foi por aí que ele tentou enxergar a partida, e foi nessa questão que ele tentou montar esse time. Só que eu concordo com você. Eu acho que dava para ter feito melhor com o material humano que tem. Eu acho que ele foi muito assim, pensou muito no resultado apenas em casa e meio que jogou essa partida aqui para o descarte. E aí o que a gente viu em campo foi um Fortaleza perdido na linha de defesa, porque os dois laterais não conseguiam segurar o ímpeto do Luiz Araújo, que estava numa noite fantástica, e do Everton Cebolinha, que apesar de não ter aparecido tanto, era um cara que ajudava na criação, pressionava a linha de defesa do Fortaleza, e no meio campo, assim, era muito espaço para caras que, como Gerson, como Arrascaeta, até o Everton Araújo, que marcou um gol hoje. Assim, a marcação do Fortaleza foi muito frouxa, deu muito espaço. Os jogadores parecia que, assim, antes de chegar no adversário, eles tinham que pensar 1, 2 segundos para poder dar o combate. E quando você tem um time tão qualificado do outro lado, 1, 2 segundos de liberdade
é muitas vezes o que precisa. O próprio lance do gol, por exemplo, o Davidson ele não vai na marcação do Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem tempo para parar, receber a bola, pensar e dar um passe com a parte externa do pé para o Arrascaeta fazer o gol. Então, isso foi uma tendência ao longo do jogo. Já no primeiro tempo, o Flamengo criou chances para ter um placar elástico. Não teve porque no primeiro tempo não conseguiu converter as chances e teve um João Ricardo que fez algumas defesas importantes. Eu lembro que salvo engano, o Fortaleza cedeu, né? Ao Flamengo. O Flamengo criou 3 grandes chances. E aí converteu uma e 2 acabaram o João Ricardo fazendo a defesa. Então, assim, já era um sinal de alerta. E para mim, assim, é muito mais grave do que você entrar com a escalação errada, você perceber que o seu time não consegue marcar, que o seu time só tem uma alternativa ofensiva, que era a bola longa para o Marinho. Foram 45 minutos de bola longa sendo chutada para a ponta direita, para o Marinho tentar arrumar alguma coisa. E volta no intervalo e o time continua o mesmo. Assim, o Voivo dele não mexe. E aí, assim, o Fortaleza tem uma chance no primeiro minuto que dá aquela tipo, pô, eu acho que ele conseguiu mexer com o brilho dos caras, pode ser que o time volte diferente. Só que aí tem uma chance com 1 minuto, aí no primeiro ataque do Flamengo, o Everton Araújo já faz o terceiro gol, aí o Flamengo volta a dominar as ações, e aí naquele ímpeto muito do time do Felipe Luiz, que o Flamengo é um time que, quando sente o cheiro de sangue, ele não sai de cima, ele continua atacando para continuar fazendo volume e sufocar o máximo que pode o adversário. O Flamengo faz o terceiro e só quando já está 3-0 o Voivoda manda jogadores que são vistos como titulares, como o Pikachu, o Breno Lopes e o Lucero para campo. Só que aí, assim, a partida já estava condenada. Especialmente, e aí tira jogadores que não contribuíram tanto. Por exemplo, o Prior, o Davidson, que foram jogadores que não conseguiram acrescentar tanto na partida. E aí ele faz essas mudanças, o Fortaleza até esboça uma melhora, só que continua não conseguindo ser efetivo, não conseguindo ameaçar o gol do Rossi. E aí já toma o quarto, já toma o quinto. E aí quando tá 5-0, o Flamengo meio que tira o pé, começa a colocar as peças que estão precisando de rodagem para poder ter um pouco mais de capacidade física e técnica para poder serem peças disponíveis para o Felipe Luiz na Copa do Mundo de Clubes. E aí o Fortaleza até tenta jogar e consegue criar, assim, com um Flamengo já desinteressado, com jogadores que estão fora de ritmo de jogo, o Fortaleza consegue criar uma chance, que é a chance que o Rossi faz a defesa. Então, assim, é muito pouco para um time que disputa a Série A, que é o representante nordestino mais longevo da história dos pontos corridos na Série A. É um time que disputa a Libertadores, que tem um adversário muito difícil pela frente, mas a apresentação mostra muito pouco. O Fortaleza hoje ele foi um time que foi completamente ineficiente. Parece assim que alguém desligou a chave do time e aí o time entrou meio grogue, assim, meio desatento, não conseguiu produzir na defesa, não conseguiu produzir no ataque, e aí quando foi acordar para o jogo já estava 5-0. O Fortaleza hoje escapou de tomar uma goleada histórica no Maracanã, porque foi 5, mas o Flamengo teve chance para fazer o sexto, o sétimo, o oitavo. Então acho que a partida de hoje tem que ficar de lição e gerar reflexões realmente, porque a fase ruim e as oscilações do Fortaleza, a gente viu, né? Eu, você e Minhoca, que comentamos muitos jogos do Fortaleza juntos, a gente conversou bastante já sobre o Fortaleza normalmente oscila na primeira parte da temporada, né? Só que eu acho que esse ano é diferente. Assim, eu vejo assim um gosto e um cheiro diferente dessa campanha, dessa questão anímica dentro do clube, a torcida insatisfeita com a diretoria, Marcelo Paes sendo criticado, Voivoda sendo criticado. Inclusive teve um episódio dele que ele foi da derrota do Fortaleza, que ele não conseguiu ter forças para dar entrevista. Isso, contra o Inclusive, Cruzeiro. foi até uma coisa que eu pensei depois da partida, putz, se depois daquele jogo contra o Cruzeiro aconteceu isso, o que será que vai acontecer com hoje, né? Porque, assim, guardando as devidas proporções, o Cruzeiro dominou o Fortaleza, tudo bem, fez 2-0, tirou o pé. Só que hoje, assim, é muito mais agudo, é muito mais, fere muito mais. Você vê o placar e o desempenho hoje contra o Flamengo do que foi contra o Cruzeiro. Então, acho que agora é o momento de aparecer, dar explicações, falar para o torcedor
e entender que, assim, esse período depois do jogo do Santos é um período que, assim, vai precisar ser feito muita reflexão, muito trabalho, perceber o que não está funcionando, e acredito que algumas mudanças no elenco precisarão ser feitas para que esse time volte para a rota e se torne novamente aquele time competitivo que a gente se acostumou a ver. Nos últimos jogos a gente não tem visto tanto isso. Viu contra o Racing um time defensivamente competente, mas muito burocrático no setor ofensivo, algo que tem sido uma tônica do Fortaleza nos últimos jogos. E hoje a gente nem a competitividade defensiva conseguiu ver. Foi um time que assistiu o Flamengo jogar, que teve uma única alternativa na frente e que essa alternativa estava tão manjada porque era um jogador que é muito conhecido pelo Flamengo, era jogador de lá, que é o Marinho, que era facilmente marcado e o Marinho pouco conseguiu produzir. Então, o jogo de hoje tem que deixar uma lição muito clara. E espero que, assim, depois que a poeira baixar, o Vojvoda da comissão técnica, a diretoria, sente, converse e veja que, assim, muita coisa precisa mudar para que o Fortaleza volte a ser o time competitivo que a gente se acostumou. Em relação a isso, né, do Fortaleza, de competir pelo menos, eu acho que a situação agora é mais grave porque ele tá perdendo jogando muito mal, né? A gente até. Eu falava aqui com o Minhoca, né? Que eu faço mais telecast com ele aqui sobre o Fortaleza. A gente fala, pô, o Fortaleza parece que quando ele pega adversários melhores, ele melhora o futebol dele. Aí quando ele pega adversários piores, ele piora o futebol dele. Porque você consegue achar atuações satisfatórias contra Internacional, contra o Palmeiras, né? Perdeu por 2-1, mas poderia ter empatado. Né, outro jogo que eu acho que dá para colocar nesse bolo, 0-0 com o São Paulo. Enfim, que são times complicados, né, de você enfrentar, sobretudo São Paulo no Morumbi, Inter e Palmeiras mesmo em casa, eram adversários que perdem muito pouco, né, ou perdiam muito pouco naquela altura da competição. E o Fortaleza conseguia competir, né, assim, não... Agora ele perdeu do Cruzeiro, só foi 2-0 porque o Cruzeiro tirou o pé no segundo tempo, sim, ficou muito claro isso. O Cruzeiro fez 2-0 ali na metade do primeiro tempo e tirou o pé e venceu por 2-0. Tomou 3 do Vasco. Tudo bem que contra o Vasco eu até acho que o placar é um pouco... Não traduz tanto. Assim, o Fortaleza até teve chances e tal. Não foi um jogo assim tão desastroso. Mas foi 3-0 pro Vasco, né, que perdeu do Bragantino agora, por exemplo, em casa. Sofreu para passar do Operário na Copa do Brasil em casa também. E aí perde de 5-0 do Flamengo. E aí perde do Racing num jogo que ofensivamente ele não assustou praticamente, né? Foi um jogo só de tentar se defender. E se a gente pegar um recorte aí dos últimos 6 jogos, o Fortaleza só marcou um gol, que foi contra o Retrô, que é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, cujo jogo ele foi eliminado, né? Então eu acho que esse recorte é o pior recorte possível, né? Porque é um recorte decisivo, né? De Libertadores e de Copa do Brasil. E também dessa parte inicial do Campeonato Brasileiro, antes da parada, e ele não correspondeu bem em nenhuma frente. Assim, na Libertadores dá para dizer que ele passou muito mais pela incompetência dos outros dois times do que exatamente por méritos próprios, né? Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Retrô, um time de, querendo ou não, é um time que está na zona de rebaixamento da Série C, o Retrô hoje. E aí foi facilmente batido contra Cruzeiro e Flamengo, que são times fortes, mas a gente se acostumou a ver o Fortaleza competindo contra qualquer time. Ele podia perder, tudo bem, mas ele pelo menos complicava para os adversários. E isso a gente não está vendo. Aí, tem a parada, vai mandar 10 embora, vai contratar mais um agente. Cara, a janela... Eu vejo muito time se confiando nessa janela do meio do ano. Cara, essa janela do meio do ano é muito difícil, assim. Tanto em opções de contratação, não é tão simples você contratar. Muita gente vai estar também atrás de jogador. E também não é muito garantia que você vai trazer um novo time, assim. Vamos ser sinceros, vai sair uns 5, 6, vai chegar uns 5, 6. Não vai chegar 15 e vão sair 15. Não tem como fazer isso. Ainda mais jogador de Série A. Inflacionada, né? Isso, contrato bem amarrado, janela inflacionada. Enfim, a situação econômica do Fortaleza ainda é muito nebulosa, né? Informações aí nunca são muito claras em relação a isso. Então, de fato, o Fortaleza está numa crise assim que na era Vojvoda a gente ainda não viu, né? A gente não viu. O Vojvoda me parece não ter forças, né? Assim, eu até acho que é mais provável
o Vojvoda pedir para sair do que exatamente o Fortaleza o demitir. Né? Eu acho que tem esse jogo contra o Santos aí, que é um time que tá na zona de rebaixamento. Né? Tá mal ali, tá na parte de baixo. Acho que o Santos é até o 18º, né? Só Juventude e Sport estão atrás. Se o Fortaleza pede pro Santos em casa, né? O Fortaleza ainda sem Neymar, cara, eu não sei se o Vojvoda vai ter vontade de continuar não, né? Porque contra o Cruzeiro, né, que a gente falou daquele pronunciamento, né, que ele não deu coletiva naquele jogo, até surgiram informações de bastidores que ele tinha entregado o cargo, né, e convenceram o Vojvoda a continuar, né? Não tenho essa confirmação, mas assim, pelo menos muito insatisfeito ele estava após aquele jogo. E aí você faz 2 jogos ali, tudo bem. Contra o Racing teve entrega. Eu acho que isso foi o ponto positivo. Mas no jogo seguinte, já é um time entregue, um time que toma 5-0, que podia ter tomado mais. Então, a situação do Fortaleza é muito complicada. E aí tem alguns comentários aqui, né? Por aqui, o Cartoon to Real, o André Bretti, falou que o elenco tá querendo derrubar o Vojvoda. Tu acha que passa por isso? Assim, eu vejo muita gente falando, os jogadores querem derrubar, porque se fala muito da passividade, né? Em vários lances dos jogos do Fortaleza. Né, hoje é uma linha alta que eu não entendi essa linha alta contra o Flamengo. O time defendeu tão bem, né, contra o Racing ali, jogando numa linha baixa, porque hoje teve tanta linha alta, assim, não dá pra entender. Eu não imagino que o Vojvoda pediu pros caras ter linha alta contra o Flamengo. Né? Então, realmente, não é simples explicar essa situação do Fortaleza, Iago Mendes. Só para colocar a informação, assim, o Vojvoda ele falou com a imprensa, tá? Deu coletiva, e houve também uma coletiva do Marcelo Paes, o CEO do Fortaleza, da Fortaleza SAF. Eu ainda não consegui ouvir, porque, enfim, saiu agora durante a live, mas pelo menos assim, a gente já sabe que houveram respostas. E aí a gente depois, os desdobramentos devem estar no NE45, ocorreu essa satisfação para a torcida do que aconteceu. Mas eu acho que assim, o que eu queria trazer é o seguinte: eu fui olhar o recorte da tabela, e aí assim, o Fortaleza, ele tecnicamente, ele fecha o ciclo de enfrentamentos contra os times que estão mais candidatos e brigando mais contra o rebaixamento contra o Santos nesse primeiro turno, certo? Ou seja, ele já enfrentou os 5 piores times do campeonato, porque ele é o sexto. Desses jogos, ele conseguiu vencer um, que foi contra o Juventude, que, ouso dizer, foi a última partida em que o Fortaleza jogou bem, assim, porque conseguiu se impor e até abrir 1-0 e só conseguiu deslanchar no final do jogo, para poder dar controle da goleada. Enfrentou o Sport, que assim, o único time que não venceu no campeonato, a pior campanha em 11 jogos da história dos pontos corridos, não conseguiu vencer. Perdeu do Vitória, perdeu do Vasco e agora vai jogar contra o Santos. Então, assim, eu acho que um resultado ruim contra o Santos dia 12 pode ser, assim, um fator catalisador para essa crise, para deixar ela ainda muito pior, muito grande. Então, acho que vai ser necessário ter um cuidado muito grande para esse partido. E aí o time vai precisar se preparar o melhor possível. Acho que essa pausa para a data FIFA é ruim por um lado, porque assim condensa muito, deixa muito o ambiente muito pressionado, mas vai ser bom porque vão ser 10 dias de trabalho para o time tentar baixar a poeira, encontrar novos caminhos e tentar conseguir essa vitória para ter um pouco mais de tranquilidade para o trabalho. Mas eu estou contigo 100%, assim. Muito se fala da janela, que o Fortaleza vai entrar na janela para ser agressivo, para tentar buscar lacunas, tanto que trouxe o papelinho de volta, né? O executivo de futebol, que foi fundamental para construir os times das grandes campanhas do Fortaleza, seja no Brasileiro de 2021, na Libertadores de 2022. É um cara que é muito importante, que é muito intimamente ligado ao grupo político do Marcelo Paes. É um cara que conhece muito bem a estrutura do clube e vem meio que nessa força-tarefa para tentar entender o que está acontecendo e tentar fazer com que o time volte a ser a força competitiva que a gente se acostumou. Só que a gente tem que levar em consideração que assim, Fortaleza não é o único time com problemas.
estruturar no seu time. É um time que tem lacunas muito significativas no seu elenco, trouxe reforços que não deram certo. Assim, eu cito o nome assim, os dois que para mim foram pior até o momento são o Gaston Ávila e o Paul Fernandes, que foram dois caras que chegaram muito badalados e não conseguiram apresentar praticamente nada ainda, assim, muito pelo contrário. Acho que já até caíram em desgosto da torcida, os dois. Então, eu acho que vai ser um período muito difícil, porque provavelmente o Fortaleza, que como você muito bem disse também, tem finanças nebulosas, vai precisar gastar muito dinheiro para tentar salvar uma campanha. A gente já viu acontecer, né? Porque assim, em 2022 o Fortaleza estava no primeiro turno, tinha 15 pontos, hoje tem 10 com a metade disso. Então, é possível, é buscável, mas é muito difícil a gente imaginar que um milagre tão grande como foi o de 2022 aconteça novamente. Então, acho que hoje o que dá para se pensar é para a torcida de Fortaleza, primeiro tem que estancar a sangria, tem que voltar a vencer, tem que voltar a conquistar resultados positivos, e aí a partir disso tentar melhorar o time, melhorar a confiança e tentar ir galgando. Quanto à questão do Vojvoda, eu acho que há um desgaste, porque há o desgaste em toda e qualquer relação de trabalho que dura tanto tempo assim. Há um desgaste. O Vojvoda é o técnico com mais jogos na história do Fortaleza, é o maior técnico da história do Fortaleza, mas isso não faz com que ele seja imune a críticas. E este ano é o ano em que, assim, de longe, para mim, é o ano em que ele merece mais ser criticado. É o ano em que os reforços não funcionaram, a montagem do time não funcionou, as oscilações que antes aconteciam de maneira meio que linear ao longo do primeiro semestre, tem acontecido assim de maneira muito mais abrupta. As oscilações são muito maiores, muito mais pesadas, o time sofre muito mais quando oscila, e tudo isso é questão do trabalho do treinador também. Assim, são jogadores que não estão funcionando, é um sistema que talvez não esteja conseguindo se adaptar aos adversários, mas é muita decisão errada do técnico também, porque hoje, por exemplo, como a gente conversou antes, assim, a escalação, uma escalação equivocada, e acho que até as mudanças assim demoraram muito a acontecer, poderiam ter sido feitas de maneira mais natural para tentar consertar o time antes de levar um 3-0, por exemplo. Eu acho que a passividade que a gente viu dentro de campo, a gente viu também na linha técnica. E isso é motivo de crítica e é perigoso também. Então, acho que precisa rolar um freio de arrumação, o pessoal conversar, se entender para poder, a partir disso, começar a construir uma nova campanha depois da pausa para a Copa. O Vojvoda tem alguns dogmas, né, assim, que ele segue à risca, que é a questão de sempre variar o time de um jogo para o outro, e essa questão de mudar só ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo, né? Sim, tem contextos e contextos, né? Ainda mais nesse momento aí do Fortaleza, é fazer o básico, joga quem tá melhor, independente. Assim, se tá muito cansado, tudo bem, aí tem a questão ali de jogadores que realmente não conseguem jogar 2 jogos seguidos, mas assim, não acredito que seja esse o motivo, eu acho que é muito mais o motivo mesmo da filosofia de trabalho do Vojvoda, né? Mas num time que quase ninguém tá bem, você muda tanto, assim, eu acho que, claro, o Vojvoda tem muito crédito, enfim, é o maior treinador da história do Fortaleza, mas sim, ele não se ajuda em muitos momentos, né? E pelas últimas coletivas dele, assim, cara, me parece um cara meio entregue, viu? Um cara que me parece que não tem mais, assim, se ainda tem forças, tá se esgotando, assim. Pelo anímico dele, assim, você vê, cara, me parece que esse cara não vai conseguir recuperar esse time, assim. E assim, um treinador desanimado, cara, passa para os jogadores. Assim, não vou nem entrar em questão de se os caras querem derrubar ou não, mas você vê um técnico ali, animicamente ali, meio que entregue, cara, assim, não ajuda em nada, né, o restante do elenco. Então, esse jogo contra o Santos aí, eu acho que me parece que vai ser bem, bem decisivo. Porque se ganha, provavelmente termina fora da zona de rebaixamento, porque o Vitória tem um jogo muito difícil contra o Cruzeiro. Apesar de ser em casa, é um Cruzeiro que está na parte de cima. Então é bem provável que o Vitória não vença esse jogo. Então o Fortaleza vencendo o seu, ele sai da zona. Então aí você tem ali, pô, vamos passar esse período mais fora da zona de rebaixamento, vamos a reconstrução e tudo mais. Mas se perde pro vice-lanterna, quer dizer, antepenúltimo, né?
Vice-lanterna agora é o Juventude. Pro antepenúltimo, em casa. Ainda o Santos não vai ter nenhum Neymar nesse jogo. Que eu também não sei nem se é bom ou ruim, né? O Neymar tá tão. Não tá fazendo quase nenhuma diferença, né? Que talvez é até melhor que tivesse o Neymar do que sem o Neymar. Mas é um time que tá muito embaixo, né? O Santos, ele fez um gol em 5 jogos, por exemplo. É um time que tá muito mal também, né? E a equipe do Fortaleza não conseguir dar uma resposta nesse jogo, onde vai ter tempo, né? São 12 dias. E aí o Vojvoda vai colocar o que tem de melhor de fato, né? Porque não tem jogo antes para dizer, fulano tá cansado, não sei o quê, tem que revezar. Então acho que esse jogo vai definir muito o futuro, tá? Eu acho que vencendo fora da zona de rebaixamento, eu acho que o Vojvoda vai dar uma respirada. Pô, vou ter um período aqui para me recuperar e recuperar o elenco e, obviamente, com novas peças, né, para agregar ao time. Mas se perde o time na zona de rebaixamento, cara, não sei não. Não sei se ele não entrega, não, viu, o cargo depois desse jogo contra o Santos, porque me parece que, cara, assim, ele sabe que ninguém vai demitir. E eu acho que o Vojvoda é um cara consciente o bastante para, se ele enxergar que ele não vai conseguir tirar mais nada nesse time, assim, é muito melhor sair agora do que sair rebaixado, por exemplo, né? Então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas esse jogo contra o Santos no dia 12 vai ser extremamente aí decisivo para a sequência do Fortaleza na temporada, Iago Mendes. Quer falar mais alguma coisa aí sobre essa situação, sobre o jogo, ou podemos ir para o campinho? Eu acho que sobre essa questão do Voivoda, eu acho que se perde o jogo contra o Santos, fica meio que aquela sensação assim de fim de festa, tá ligado? Que assim, você vive um momento muito bom e tal, e aí o fim vai sendo assim meio melancólico e tal, e aí meio arrastado, meio sofrido, e é muito essa questão. Eu não sei se a diretoria do Fortaleza hoje teria, não sei se o senso de urgência o suficiente para dizer assim, ó, vamos demitir o Voivoda e vamos tentar arrumar um técnico que consiga conduzir o projeto para nos manter na Série A. Ou se eles iriam para o caminho assim, ó, a gente chegou até aqui com ele, a gente vai permanecer com ele se ele quiser, e se for para cair, a gente joga a Série B com ele. Eu não sei qual dessas duas divisões pode acontecer dentro do vestiário. Só que me parece, assim, vendo coletiva, vendo os jogos, assim, não só entregue, assim, eu vejo um Voivoda hoje um pouco mais impaciente. Assim, parece que a questão, não sei se seria o caso, mas eu acho que a questão psicológica de ter vivido pressão durante tanto tempo com o Fortaleza, e aí tá num trabalho tão desgastante há tanto tempo, de ter que viajar mais do que todo mundo para poder jogar na Série A, ter que viajar quase mais de todo mundo para poder jogar a competição sul-americana, e aí você ter todo esse desgaste, ter toda a pressão de ser um cara que tem um tamanho que é gigantesco dentro da instituição e que precisa ser o cara que aguenta o momento ruim, eu não sei até quando, assim, ele vai ter força para suportar isso. E se não tiver mais força, eu também não sei se a diretoria vai comprar a ideia, tipo, vamos demitir e trazer outro. Eu acho que... Até porque sem o Vojvoda, a diretoria fica ainda mais disposta, né? Porque assim, querendo ou não, tem a diretoria, mas é culpa o Vojvoda também, enfim, tem uma... Se você traz um treinador, tipo, nessa situação, e não tem muitos nomes disponíveis no momento, né? Para você trazer com muita certeza. É o caso do Vitória, né? O caminho de falar o Carpini e tal, mas assim, cara, você vai tirar o Carpini e trazer quem? Né? Eu acho que pro Fortaleza essa dúvida é até mais complicada pelo muito mais. histórico do Vojvoda, né? Ele já deu uma resposta. Ele já conseguiu tirar o time do buraco. Claro, acho que esse buraco esse ano é mais fundo. Mas ele já conseguiu tirar, né? Então, eu acho que até para a diretoria é muito mais confortável manter o Vojvoda, até quando ele quiser, do que tentar um nome, errar esse nome, assim, porque, enfim, quais times mudaram de técnico e melhoraram? O Santos não melhorou, tirou o cachê, não melhorou. O Grêmio não melhorou, até deu uma subida na tabela aí, mas porque pegou... Isso só o Fluminense que foi na segunda rodada, que foi o primeiro que trocou, né? E que foi na bola de segurança também. Isso. Porque trouxe um cara que conhecia o clube
que conhece os Exatamente. jogadores, que sabe o ambiente e que sabe disputar a Série A. Entendeu? Isso. A gente tem que ver, por exemplo, tem o exemplo do esporte aqui. Eu acho que o exemplo do esporte pode balizar um pouco essas decisões para Vitória e para Fortaleza, que tem, dadas as devidas proporções, mercados parecidos. O Sport trocou o Pepa pelo Antônio Oliveira e, na minha opinião, o time hoje é pior do que nas primeiras Isso. rodadas. Então, O assim, Juventude também é um exemplo disso, trocou de técnico e tá pior do que estava antes, né, com pois o é. treinador. Acho que o Santos também é um exemplo disso, piorou com a troca de técnico. Aí você tem o Vasco que não piorou, mas também não melhorou com o Diniz, assim, perdeu do Bragantino em casa, por exemplo, sofreu para passar do Operário na Copa do Brasil, né? O Corinthians melhorou, o Corinthians não melhorou, né? Tirou o Ramon Dias lá, chegou o Dorival, ex-técnico da seleção, também não melhorou, né? Então, assim, pode ficar pior, né? Eu acho que o medo é esse, tirar o Vojvoda e o time afundar de vez, né? Então, eu até entendo aí a manutenção, mas eu não sei até que ponto o Vojvoda vai querer, né? Vai querer isso aí. Eu acho que esse jogo, de fato, contra o Santos, como a gente pontuou aqui, vai ser o fiel da balança, né? Dependendo da forma que for, né? Da derrota, por exemplo, e como foi essa derrota, ou a vitória. Acho que a vitória, independentemente do desempenho, eu acho que já ameniza muita coisa. Porque são 3 pontos em casa num momento muito delicado. Mas dependendo se não vencer e da forma que não vencer, eu acho que isso tudo pode culminar aí com o Vojvoda meio que entregando, assim. Você vê as coletivas, estava dando uma olhada no trecho agora, enquanto você falava, assim, ele até pede é hora de todo mundo ficar junto e tal. Foi meio esse discurso, assim, mas cara, muito abatido, né? O cara ali meio, assim, você não vê muita... Claro, depois de um 5-0 também não é fácil. Mas você vê que o Voivoda não mostra muita energia para tirar o time dessa situação. Bom, Campinho, Iago Mendes. Vamos nessa. Vamos lá. Começando pelo João Ricardo, que tomou 5, mas ainda pegou 8 bolas foram no gol, que ele ainda teve que trabalhar. Então, eu tenho. Para mim, a avaliação do João Ricardo ela é um pouco difícil de fazer, porque, como você bem falou, ele fez algumas defesas importantes, ele evitou que poderia ter sido uma goleada histórica, mas, na minha opinião, ele falha em 2 gols. Sim, o terceiro gol, que ele rebate a bola para o meio da área, para mim é uma falha. E no segundo, o gol do Everton Araújo, o chute, na minha opinião, assim, não é um chute com tanta força. E aí, assim, ele meio que ele demora a sair e aí acaba chegando atrasado. E aí, assim, ele contribuiu muito para que o resultado não fosse muito pior. Só que ele tem a assinatura em pelo menos um dos gols. E aí eu acho que aí para mim pesa o seguinte: eu vou avaliar o João Ricardo em comparação ao que ele já fez ou em comparação ao que o time fez hoje. Porque se a gente for comparar em relação ao que o time fez hoje, seria um verde. Só que eu acho que se a gente for colocar o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, eu acho que não dá para dar uma avaliação boa. Então, apesar de tudo isso, por ele ter sido um dos jogadores que, não vou dizer dos melhores em campo, mas um dos que foi menos pior, eu vou deixar ele com um amarelo hoje. Muito bem. Bom, vamos para a dupla de zaga, né? Hoje Kusevich e Mancha, que era uma dupla até que estava se consolidando, né? Mas hoje, como todo time, foram muito mal, né? E aí, para mim, é perfeito você. Eu colocaria os dois com vermelho. Porque hoje o Flamengo ele não tinha um centroavante fixo, né? Um atacante daqueles mais pesados de ofício. Mas ainda assim, o Mancha e o Kusevich eles tiveram muita dificuldade em tentar tanto dar combate no Bruno Henrique como evitar as infiltrações, já que assim, falando abertamente, o meio de campo hoje do Fortaleza foi praticamente inexistente a marcação. Passar por José Wellison e o Martins estava sendo muito fácil. E aí a gente sabe que quando o volante não faz o papel dele, acaba estourando na zaga. Só que assim, em divididas, assim, depois dos gols parece que tava faltando confiança. Achei uma partida muito ruim dos dois. Assim. Acho que o Kusevich ainda foi um pouco pior do que o Mancha. Mas acho que a partida foi muito negativa e tem mais gente para esse vermelhinho aí.
Vai ser pouca gente para salvar hoje. É isso. Tinga e Mancuso nas laterais. Para mim, os dois ficam com vermelho, certo? Só que o Mancuso, para mim, é pior porque a maioria das jogadas do Flamengo aconteceu pelo lado direito com o Luiz Araújo. E aí o Mancuso, não conseguiu ser o cara que segura e tenta estancar a sangria pelo lado, certo? E também não foi o cara que tentou atacar para ser uma alternativa. O Tinga, assim, ele sofreu um pouco com o Everton Cebolinha, mas ele ainda conseguiu minimizar um pouco as investidas e ainda tentou aparecer um pouco mais na frente. Conseguiu ser eficiente? Não, mas eu acho que ele sofre menos que o Mancuso. Então, assim, eu acho que eu vou até repensar. Acho que eu vou deixar o Tinga com laranja e vou colocar o Mancuso com vermelho. Porque da linha eu acho que o Tinga foi o que foi menos mal dos 4 de trás. É isso. Vamos partir para o meio de campo, começando pelo Zé Wellison. Paulo Pinho, aqui, nosso internauta, ele fala que o Zé Wellison é uma piada. Aí hoje tudo bem, né? O Vojvoda não tinha muitas opções para aquele setor. Mas o Zé Wellison é um jogador que todo mundo fala que vai sair, assim, é um jogador que vai ser negociado. Pô, pra que botar o cara, assim? Ele foi inexistente contra o Cruzeiro, foi um dos piores em campo. Porque não bota o Davi Luiz aí, por exemplo, né? Improvisa o Davi Luiz, assim, aí você coloca um jogador que tá de saída, não tá bem, e hoje foi mal de novo, né, Iago Mendes? Foi o pior em campo para mim. Sim. Inclusive, se puder dar uma sugestão ao nosso diretor Gabriel, hoje não tem melhor em campo. Hoje é pior em campo e hoje o pior em campo foi o Zé Wellison. Porque a passividade em que ele se apresentou hoje no meio-campo do Fortaleza foi um negócio assim inacreditável. A proteção aos zagueiros do Fortaleza hoje foi uma peneira. E aí, assim, Kusevich e Mancha estão levando esse vermelho muito por conta da passividade, da falta de. Não sei se de vontade, porque eu acredito que um jogador profissional não entra assim para fazer corpo mole. Mas eu acho que hoje o Zé Wellison parecia desconectado da partida. Parecia que tava, em vez de estar jogando uma partida importante de um time que está em crise no Brasileirão e que precisa voltar a pontuar, parecia que ele estava num treino de uma terça-feira à tarde, no PC. Assim, completamente desconectado do jogo, dando espaço, chegando atrasado nos combates, tanto que leva o cartão amarelo bobo. Muito, muito mal hoje, pior em campo na minha cabeça. O Antes lembra que ele fez o 7º jogo hoje, é isso? Não é possível. Eu vou conferir aqui, tá? Não é possível que o Fortaleza fez isso. Se fez assim, vai ter que se fazer um projeto de recuperação bastante Fez o 7º, viu? Ele, porque assim, tá jogando mal, não é de hoje que tá jogando mal, e para além disso tudo, parece desinteressado muitas vezes, desconectado. Assim, parece que não tem muita noção do que está acontecendo ao redor dele dentro do campo. A única explicação dele ter feito o 7º jogo é que ele já foi negociado ou com um time fora do país ou com um time da Série B, assim. Porque se era um jogador que todo mundo fala que tá na lista de dispensáveis, você reduzir o mercado dele agora não me pareceu muito inteligente, tá? Eu espero que ele já tenha um clube ou que o Fortaleza não o considere um jogador para sair, né? Que as especulações estejam erradas e o Vojvoda conte ainda com o Zé Wellison para recuperar, enfim. Cara, mas assim, quem são os jogadores que o Fortaleza vai dispensar? Porque se a gente pegar quem não foi relacionado, não foi o Dylan Borrero e o Paul Fernandes, né? Basicamente esses. Assim, esses estão jogando muito pouco. Aí você vai dispensar quem não tá jogando. Então, assim, não faz muito sentido. Então, perde um pouco da força aí que tem jogador entregando, tem jogador de corpo mole, enfim. Porque Diogo Barbosa também eu acho que não foi relacionado, se não me engano. Relacionado, né? Não. Então, tanto 3 jogadores. O Átila entra no lugar do Mancuso, né? Não é o Diogo Barbosa.
Então, assim, 3 jogadores que chegaram esse ano. Então, obviamente, com o aval ou com o próprio pedido do Vojvoda. E 3 jogadores que jogaram pouco. Assim, não dá pra colocar na conta de Diogo Barbosa, Dylan Borrero e o quem é o outro jogador mesmo? O Paulo Fernandes, a fase do Fortaleza, né? Então, assim, não consigo entender, tá? Enfim, vamos ver como vai ser essa janela aí do Fortaleza para ver quem de fato vai sair, quem de fato vai ficar, porque se foram esses jogadores que não foram relacionados para esses jogos, assim, Muda não, muito pouco, né? muda. O exemplo foi que eles não estavam nem relacionados hoje e foi essa atuação patética aí do Fortaleza, né? Enfim. O Henrique Freitas fala que o Zé Wellison iria para o Leão se não jogasse hoje. O Leão, o Vitória, acho que é o Vitória que ele está se referindo, né? Que ele tem um escudinho do Vitória aí. O antes fala que é o único volante que podia jogar, mas assim, se ele vai sair, meu, bota o Davi Luiz de improvisado, assim, bota um zagueiro ali, enfim. É melhor do que um cara que não vai continuar mais no clube, que tá mal e que não tá entregando nada, não tá nem correndo, né? Então, se for para não correr, bota um jogador que não é da posição, né? Assim, Bota tem. alguém para preencher o espaço, né? Pelo menos. É, Assim, joga com 3 zagueiros, tenta isso. outra possibilidade. O que não dá é para deixar como foi hoje. Porque se, por exemplo, hoje, deixa como foi hoje, contra o Santos, provavelmente, óbvio que a qualidade técnica e a intensidade que o Santos joga é muito menor, mas a chance do Fortaleza sofrer e ter que contar com uma noite inspirada de ataque é muito maior, porque o volume do Santos provavelmente vai acontecer. Porque o meio-campo do Fortaleza hoje jogou completamente aberto, porque o cara que era para dar combate ou não dava o combate ou chegava atrasado. E aí, assim, chegar atrasado significa fazer a falta, e fazer a falta significa dar a chance da bola parada para gerar volume em cima da defesa do Fortaleza. Então, particularmente, eu acho que hoje o Zé Wellison era um nome que deveria ser tirado do elenco, assim, ó, vem cá, vamos já que ele já fez 7 jogos, vamos tentar fazer uma recuperação física, técnica, ver o que está acontecendo para que você esteja parecendo tão desconectado em campo, tentar recuperar o jogador. Porque continuar expondo ele, eu acho que não é uma solução, não. Muito bem. Bom, e os argentinos aí, Pochettino e Martinez? 2-2, eu acho que o Pochettino foi um cara que tentou, pelo menos. Eu acho que a partida do Emmanuel Martinez foi muito apagada hoje. Acho que ele não conseguiu contribuir fechando os espaços, né? Sendo o segundo homem do meio-campo do Fortaleza. Não conseguiu dar um choque para tentar trazer o Zé Wellison para o jogo. Acho que, pelo contrário, eu acho que a inércia do Zé Wellison até atrapalhou o ritmo de jogo dele, de tentar fechar os espaços, de tentar pegar a bola e conduzir com qualidade para poder levar para o ataque. Acho que ele fez uma partida ruim também. Acho que deixaria ele com vermelho hoje. Muito bem. Os dois argentinos? Não. O Pochettino hoje, Só o para mim, Pochettino. ele fica com um amarelo. Eu acho que o Pochettino, e aí já vou me antecipar, acho que o Pochettino junto com o Marinho, do setor ofensivo, foram os dois caras que ainda tentaram alguma coisa. Que tentaram sair um pouco do que acredito que não era o plano de jogo, mas foi o que o Fortaleza fez durante quase a totalidade do tempo que era. Pega a bola na defesa ou no meio campo, estica ela para a ponta direita e deixa o Marinho se virar. Eu acho que eles dois foram os dois que pelo menos tentaram fazer alguma coisa. Tá? Dentro de um vazio, assim, de uma inércia que foi o ataque do Fortaleza, que ninguém conseguia nem se encontrar em campo, acho que eles dois, assim, ficam com esse destaque de terem sido os dois que foram menos mal. Mas ainda assim, muito abaixo do que se espera de jogadores do tamanho deles dois. E o menino Prior, né? Muita gente pedia ele com mais oportunidades, ganhou. Ganhou e foi mal, assim. Eu acho que muito por conta do colapso que foi a equipe inteira. Hoje, o Prior ele teve muita dificuldade para receber bola, ele teve muita dificuldade para segurar as bolas quando recebia, e contou com uma marcação que era muito forte da defesa do Flamengo, e um cara do lado direito dele, o Varela, que fez uma partida muito boa. Conseguiu ser intenso no ataque, deu muito trabalho para ele na recomposição, e não deixou ele jogar, porque aquele setor de defesa ali que tem tanto o Varela quanto o Danilo
é um setor que é muito equilibrado da defesa do Flamengo. São dois caras que têm qualidade para sair jogando. O Danilo foi lateral durante grande parte da carreira, tem uma capacidade técnica muito boa. E o Varela é um cara que, assim, é uma válvula de escape muito importante. É um cara que tem muito pulmão, que chega muito bem na frente e que recompõe muito bem. Acho que hoje não era um jogo pro Prior, tá? Acho que concordo, é bom tentar dar oportunidade para o menino, já que o setor ofensivo está sofrendo tanto. Só que hoje era um jogo que era muito pesado contra um time que é muito forte. Acho que não é assim, dando esse tipo de oportunidade, que você vai fazer com que o talento dele se desenvolva. Então, hoje ele foi mal, como o restante da equipe, mas acho que pelo contexto, eu vou deixar ele um pouco, assim, vou limpar um pouco a barra dele. Eu acho que ele fica com um laranja em vez de um vermelho, porque o contexto foi muito desfavorável. Também algo muito comum nesse ano do Fortaleza, né, de Juan Pablo, que o time dele para lançar jogadores também é sempre o pior possível, né, assim. Tem jogador que tá pedindo passagem há muito tempo e aí às vezes quando ele vai dar a chance ali, tipo, é no momento ali que, sim, o pior momento possível, né, o momento que o cara tem que decidir, assim, pô, calma, tem que ganhar a chance num jogo mais tranquilo, né, um jogo em casa, enfim. Não, aí contra o Flamengo no Maracanã o Prior teve a sua chance aí e já era pedida há tempos. E o Davidson? Fez graça e só isso, né? Só fez graça, né? Fez graça, deu entrevista e em campo realmente foi muito pouco. Assim, foi inofensivo a defesa do Flamengo, produziu muito pouco. E, para além de tudo isso, ainda tem a questão de que o primeiro gol sai numa falha dele, né? O Fortaleza, ele meio que assim, aos trancos e barrancos, conseguia se segurar no primeiro tempo. Só que aí, assim, a falta de uma escolha, né, não dá o combate no zagueiro, sabendo que é um zagueiro que tem muita qualidade com a bola no pé, que é o Léo Ortiz. E aí ele dá o espaço para o Léo Ortiz encontrar o Arrascaeta, para o Arrascaeta fazer o primeiro gol. Então, não foi eficiente no ataque, não ajudou na defesa e fica com um vermelhinho também para ele. Muito bem, vermelho pro Davidson. Vamos para os jogadores do banco, né? Tivemos aí o Pikachu, o Rodrigo, o Lucero, o Breno Lopes e o Gaston Ávila. O Rodrigo e o Ávila, eles entram no final quando o jogo já está. Na verdade, assim, todos eles entram quando o jogo já está definido. Só que assim, o Lucero, o Pikachu e o Breno, eles entram com o 3-0. Rodrigo e Ávila entram com 4 e 5-0, respectivamente, se não me engano. E aí, assim, pro Ávila e pro Rodrigo, assim, numa partida que já não tem o que fazer, então eu deixo eles dois sem nota. Tá? Muito bem. O Lucero o Ávila. O Lucero, eu acho que ele foi melhor do que o Davidson, tá? Porque ele ainda tentou alguma coisa. O Davidson, ele foi figura nula em campo, o Lucero ainda tentou brigar entre os zagueiros, tentou construir alguma coisa. Ele participa da jogada do único arremate perigoso do Fortaleza na partida, que é quando o Ross faz uma boa defesa. Então, o Lucero, eu deixo ele com um amarelo, tá? Beleza. Breno Lopes, Breno, né? Falta agora. Pikachu. Breno e Pikachu. O Pikachu, eu acho que ele entra abaixo do que o Pochettino jogou, mas ele entra num cenário de jogo muito condicionado. O Breno Lopes, por sua vez, eu acho que a partida dele e do Prior são muito equivalentes. Eu acho que é muito parecido o que os dois jogaram e as dificuldades que os dois encontraram são muito parecidas. Por terem menos tempo de jogo, por entrarem em um jogo completamente condicionado, porque você ser o cara que escolhe, o treinador te escolhe para tá 3-0, o cara olha para o banco assim, te manda levantar e vai lá e tenta fazer alguma coisa diferente, é um negócio muito complicado. Então, eu acho que eu também tiro um pouco o peso da atuação e do fato de não terem conseguido dar ao Fortaleza o que ele precisava para reagir, porque era um time que já estava entregue. Se desde o primeiro tempo, depois de um 3-0, fica praticamente impossível o time ter o choque de realidade para poder reagir. E aí eu deixo os dois com um laranjinha. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? Vamos agora fechar com o Juan Pablo Voivoda. O Voivoda, para mim, é vermelho e muito vermelho. Eu acho que, assim, na partida de hoje, eu acho que o desempenho dele só é comparável ao do Zé Wellison. Assim, para mim, o Zé Wellison foi o pior em campo, mas o Voivoda, ele entra com a escalação errada,
ele demora a reagir e aí, o pior de tudo, ele tem uma postura muito passiva à beira do campo, vendo um time que estava colapsado, assim, que não conseguia fazer nada, que via um Flamengo assistia o Flamengo jogar dentro de campo e que por pouco não tomou uma goleada ainda mais histórica. Então eu deixo o Vojvoda hoje, se tivesse um vermelho ainda mais escuro para o Vojvoda hoje, eu acho que seria o caso. Muito bem, então vermelho pro Vojvoda, só repassando Breno, Pikachu, laranja, né? Isso, Breno, Pikachu, laranja, e o pior em campo é o Zé Wellison. Isso, não temos o melhor em campo, né? A atuação do Fortaleza não é para isso. Então fica aí o Zé Wellison, um destaque negativo aí do Fortaleza, que termina a rodada, né, na zona de rebaixamento, ali abrindo a zona com 10 pontos conquistados. Bom, é isso. Valeu, Iago Mendes. Muito obrigado. Domingo. Bom revê-lo aqui. Volte mais, viu? Satisfação ver você, Minhoca. E precisou, estamos por aqui. Boa. Valeu, Iago Mendes. Fechando aí a análise de Flamengo 5, Fortaleza 0 aí pelo Campeonato Brasileiro.